Doras, um brinde à vida, um brinde. Estamos aqui, celular meio tortinho, voltando, chegamos aqui, livro Mulheres Correm com os Lobos, na visão do empreendedorismo, da vida cotidiana, Las Lobas Círculo. Então, aqui 3 lobas, hoje vamos nos reunir, e o celular tá caindo, deixa eu ajustar aqui. Estamos no conto do Sapatinhos Vermelhos, que é o capítulo 8 do livro. Então, nos reunimos antes, eu e as parceiras desse círculo, a Tati e a Edith, nos reunimos, lemos o conto, analisamos na visão da vida, das coisas que acontecem na nossa vida cotidiana, na visão do empreendedorismo. E eu vou compartilhar aqui com a Edith, que talvez ela não tenha visto ainda que estamos ao vivo. A Tati já está por aqui. E nessa análise que a gente vê para a visão, o que a gente traz, assim, para você perceber com a sua consciência, trazer para sua consciência o que pode estar acontecendo por aí, o que pode estar afetando nas suas escolhas, nas tuas vendas, no empreendedorismo. Temos o marido aqui, obrigado, gratidão. E a gente traz para você observar o que está acontecendo na tua vida, para observar, peraí, eu tô indo por esse lado, tô indo para esse outro lado. E hoje a gente vai para a armadilha 4, que se chama danos aos instintos básicos, a consequência do cativeiro. E a gente já vai entender isso. E eu vou convidar aqui já as meninas. Bem-vindas, quem tá chegando por aí. Já vou convidar a Tati. Peraí. Tati também. Vamos lá. Bem-vinda! Boa tarde. Ajeitar aqui. Oi, oi, oi. Bem-vinda, Edith! Obrigada! Nossa, as duas estão com o cabelo hoje nos trinques! Viu? Olha só. Jeitinho. Isso aí. E aí? Tudo bom? Que bom ter vocês aqui mais uma vez. Que bom quem tá por aí também. Quem tá vendo essa live depois. Lembrando sempre que a gente tem toda terça às 13. Já estamos no conto Sapatinhos Vermelhos. E hoje a gente tá na armadilha 4. Então vamos já analisar essas coisas aí. E nós estamos aqui, 3 terapeutas de... Oi. Eu tô ouvindo duas de você, tá uma confusão aqui. Eu vou sair, você me chama de novo? Tá, quem sabe eu vou fazer assim, tu tenta enviar o convite. Sabe? É que eu não tô conseguindo ver. Peraí. Eu ainda nem testei. Tá normal? Beleza. O teu tá. De repente ela tá ouvindo com eco, né? O dela veio com eco pra mim também. Veio bem forte. Vamos ver, às vezes dá esse... Nossa, semana passada também acontece esses bugs. Incrível, né? E a gente não sabe o motivo, vamos ver agora. Fala, amor. Agora sim. E aí? Sem eco. Agora vai. Certo? Então tá. Então vamos lá. Gurias, vamos começar, Edith, Tati. Quem são vocês? A gente sempre fala aqui, porque quem está assistindo, entram pessoas novas também, conhecer cada uma de nós. Nós somos terapeutas de saberes femininos, cada uma tem a sua especialidade e ajudamos mulheres e outras pessoas e tudo mais. E estamos aqui para a gente, esse resgate
dessa mulher, da nossa essência, da gente entender o que que é, quem somos nós nessa vida, que às vezes a gente tá aí e nem sabe direito quem é, quais são os nossos gostos, né? A gente sempre vai seguindo os gostos das outras pessoas. Então, gurias, se apresentem aí já pra gente começar depois já a falar sobre o conto. Então, gente, eu sou a Tati, terapeuta de saberes femininos, como a Tuti já apresentou. Sou pedagoga, psicopedagoga. E esse resgate dessa mulher, ele é muito holístico e você pode aplicar em todas as áreas da vida. Aliás, eu defendo que é para ser aplicado. E uma delas é nessa relação mãe-filho que a gente constrói. A gente não constrói sozinho, é uma sociedade que constrói. Deixa eu botar aqui que eu estou vendo um pouquinho. A gente constrói em comunidade e resgatar e reforçar essa relação leva a gente para outro patamar. E é aí que eu defendo a educação, é aí que entram mulheres que correm com os lobos, é aí que entra o resgate da nossa criatividade, né, da nossa, que a gente vai discutir muito aqui hoje, né, a questão do inatismo. Nascemos com todos os poderes e com todas as autorizações do universo, todas as permissões. E aí a gente vai discutir isso muito com a visão da Edith, que é soma sempre, muito complementar, e a da Tuti, que traz uma visão do empreendedorismo que às vezes passa batido para a gente que não está acostumado. Ah, que legal. Eu sou a Edith, né? Sou terapeuta também de saberes femininos, sou hipnoterapeuta, trabalho também com PNL, com decodificação mente-corpo, e trazendo também o olhar aqui, né, relacionado com o livro, um olhar sobre a mulher, talvez, que tenha se casado e se separado, e que agora não está encontrando o lugar dela no mundo, que agora não consegue se ver como um indivíduo, né? Porque normalmente quando a gente casa, a gente se vê muito como dois. E aí depois, quando desvincula, a pessoa fica perdida. E isso acontece muitas vezes porque a mulher não conseguiu, ela estava numa armadilha, vamos dizer assim, como diz o livro, né? E sem perceber, a gente vai afundando cada vez mais, né? E aqui até menciona bastante sobre isso, e depois a gente vai conversar todo mundo junto aqui. E é isso, gente. Prazer estar aqui. Então vamos já começar. Bora lá para a Armadilha 4. Então a doutora Clarissa, ela é muito sábia quando ela escreveu esse livro, ela foi aprofundando em cada uma dessas, separou em armadilhas que ela chama, e vem com a história do conto, que a gente já falou em outras lives, a história do conto dos Sapatinhos Vermelhos, está lá no perfil, nas outras lives, é possível assistir na primeira live dessa série aqui. E aí ela vai separando nossa armadilha 4, que se chama Danos aos Instintos Básicos e Consequência do Cativeiro. E até isso que a Edith mencionou, às vezes a gente onde a gente nasceu, a forma como a cultura onde a gente viveu, criou um formato de cativeiro, né? A gente aprendeu aquilo ali e eu continuo seguindo aquelas mesmas regras. Às vezes entra num relacionamento e segue as regras do cativeiro do outro, né? Vamos num símbolo aí daquela... eu tô ali, tem aquelas regras da pessoa e eu sigo aquelas regras. E na hora que vai sair desse cativeiro, a gente não consegue nem prestar atenção nos instintos, como ela fala no início aqui, a gente tem dificuldade de entender o que são esses instintos, o que é sentir isso, como assim que instintos, né? E aí ela fala muito dessa parte inicial, essas duas primeiras páginas, que a gente pode começar já falando sobre isso, que ela compara, ela explica a questão dos animais selvagens em cativeiro, né? Por que um animal selvagem dentro do cativeiro, às vezes ele não consegue ter filhotinho, ele não consegue se alimentar direito, porque ele está totalmente fora da natureza dele, fora de poder correr na mata, fora de poder caçar, de seguir os instintos dele, porque a gente fala, né, por que o cachorro, às vezes ele quer comer um osso, né, às vezes a Tequila, minha cadelinha, ela tá ali querendo comer um osso, ela sabe que a gente está jantando, ela sabe, talvez vai ter um osso. O instinto dela, ela sabe que aquilo ali é uma caça, né?
É o instinto. A Uhum. gente fala, é o instinto dela, por isso que ela quer, ela sente o cheiro, por isso que ela quer comer. E esse mesmo instinto que a gente às vezes vai bloqueando nessas essas escolhas que a gente não consegue sentir o cheiro de uma oportunidade, às vezes um cheiro do caminho que a gente tem que seguir e a gente não segue. Porque a gente viveu tanto tempo, né, em cativeiro, em várias situações. E aí, nessa primeira parte aqui, meninas, o que a gente pode falar para a mulherada sobre esse polimento da gente estar, ela fala polimento, aqui eu li a palavra polimento. A gente está num outro ambiente, seria também, tem tudo a ver com cativeiro. Eu tô num ambiente, a história dos sapatinhos vermelhos, né? Eu tô num ambiente livre. Aí eu entro num outro ambiente, sou polida a viver naquele ambiente com aquelas regras, né? E aí, quais são as consequências na nossa vida, né? Acho que cada uma de nós passou por alguma coisa, todas nós não tem como Ah, com passar por isso. Em certeza. algum momento da vida passou por alguma coisa disso. E que a gente pode começar comentando por isso aí? Tati, quiser começar? Edith Ah, eu também? já vou bater já no inatismo. Começar pelo começo, né? A gente nasce com cheio de instinto. E decorrer da educação, da nossa vida, ali naquela casinha, na nossa caixinha, primeira caixinha, a gente já sofre com essa polidez, né? De tolidez, né? A gente vai sendo tolhido de cada coisinha. É o mínimo, é o sentar direito, é não bota isso na boca, porque tudo nosso, inicialmente, é o tato, é o paladar, é por onde a gente experimenta o mundo. E incitar isso na criança a gente não faz. É natural nosso também. A gente aprendeu isso, como o jargão da rede, né? E tá tudo bem. A gente aprendeu e tá tudo bem, não tá errado, é assim que vem passando. A gente pode fazer pequenas alterações. Então, vamos botar assim, a criança tá lá, já tá crescidinha, vamos, lá onde a gente consegue voltar na primeira memória da infância, de você criando algo. Eu vou visitar lá a casa da minha avó, onde eu tô na beirada do corredor, feito de cimento batido, assim que jogou, né, para poder não fazer muita lama em casa. E começou a nascer aquelas folhinhas do lado, quebra-pedra, e eu tô tirando e tô brincando, fazendo a minha brincando de casinha, né? Tô fazendo a minha comidinha. E entro aquilo para dentro de casa. A minha avó tem um troço. Menina, você não pode fazer isso. Olha a sua mão. Olha a sua unha. Olha a sujeira que você falou. Então, quando você vira e começa a fazer pequenos cortes, você já está entrando lá naquele endurecimento que a gente falou da semana passada, ou semana retrasada, sobre a velha, que ela fica durona e a menina sai de um total processo criativo, onde ela fazia a própria roupa, o próprio sapato, caçava, buscava o que ela queria comer e vestir, andava por onde ela queria, e ela entra na carruagem e ela é tolhida. Olha, agora você só pode andar por aqui, você não usa mais esses sapatos, vamos jogar fora. E ela não joga fora, ela queima. E aí a gente falou lá no bate-papo, né? Eu fiz uma correlação com a dormideira. Para quem não conhece, é uma plantinha rasteira que quando você passa assim perto dela, ela tá toda abertinha. Aí quando ao menor toque, ela se encolhe em volta do galho. E a gente cantava quando criança, dorme, dorme, dormideira para acordar segunda-feira. Porque ela se recolhe, é o medo. Então, o que essa menina ganhou? Ela ganhou total privação da criatividade dela. Não, você aqui não vai ser criativa. Você aqui vai respeitar as minhas regras e é aí que você tem que seguir. Aí volto lá, por exemplo, que a Tuti trouxe. O animal no cativeiro. O animal solto, assim que ele nasce, a mãe, a loba, né? A loba não deixa os filhotes acompanharem ela para caça até um certo tempo. Quando ela entende que os instintos já estão mais amadurecidos, que eles vão reconhecer o perigo, que eles vão reconhecer a caça, que eles têm condição de matar e comer, porque eles também não matam à toa, né? Salvo algumas exceções da natureza, que a própria natureza e o homem ajudam a provocar, e aí sai matando a doidado. Mas no caso aqui não. É uma coisa mais controlada. E aí ela fala assim em determinado momento, agora que você já reconhece o perigo, você reconhece quem é seu predador, você pode ir para caça. Quando um animal é enjaulado, ele perde toda essa aprendizagem, quer dizer, ele nem tem chance. E aí ele não sabe qual é o melhor parceiro para ele. Se tá não entende se está na hora de reproduzir.
E aí nem comer ele quer, porque é só aquela carne que chega para ele, é só aquilo, e ele sabe a hora exata que chega. Então é totalmente a morte da criatividade. E aí nessa parte que ela traz, é, voltando para o conto, que a doutora Clarissa trabalha com os contos, gente, não de uma forma gostosinha, bonitinha, né? Ela traz sempre um aspecto mais real do que poderia realmente ter acontecido. Nada de viveram felizes para sempre. Que bom que fosse sempre assim. Mas quando ela traz aqui, ela diz que a menina perde, na verdade aceita perder a criatividade porque ela não se rebela. E a gente, quando é criança, também a gente não se rebela. Hoje a gente vê algumas crianças, né, que a mãe fala, ou o criador fala, não vai brincar no celular, sai desse videogame. Ou não quero você desenhando na parede. E a criança, por quê? E a gente olha e fala assim, nossa, né, criança mal educada, criança rebelde. Existe uma diferença muito fininha entre a rebeldia, a má educação e aquilo que é criativo. Eu vejo essa questão dessa fronteira muito delicada. E aí, gente, eu vou passar a palavra para a Edith, porque eu já falei pra caramba. Né, Edith? Ai, mas tava bom demais ouvir você, mulher. Então, mencionando ainda, falando a respeito desse polimento, esse polimento que a pessoa recebe quando entra na carruagem, né? Que no caso, vamos falar do casamento, né? Entra naquela carruagem maravilhosa, tudo. Esse polimento impede o desenvolvimento da individualização da mulher, né? Então, prejudica aquele processo de aprendizado, de desenvolvimento mesmo, de sofrimento, vamos dizer assim. Porque no desenvolvimento existe um sofrimento, existem as dificuldades, só que a gente não quer passar. O pior, que nem você estava falando, Tati, você falou bastante das crianças. O pior que eu hoje sou adulta e eu ainda estou naquela minha fase de criança lá, querendo estar casada aqui, sabe? Buscando, almejando as mesmas coisas que eu almejava lá na minha fase de criança, eu estou buscando no meu casamento aqui, querendo suprir as minhas necessidades da infância agora. E fica muito difícil, porque se eu fui enjaulada lá, eu ainda estou enjaulada aqui. Eu perdi as minhas forças. Então pode ser também através da religião, não falando mal de religião nenhuma, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da minha experiência, que quando participei de uma religião, fiquei muito, muito presa. Mas por quê? Porque eu escolhi. Porque eu também não queria sair desse lugar, sabe? De não ter que passar por dificuldade. O que eu fazia na religião? Eu estava buscando uma solução mágica para resolver os meus problemas. Quando o meu problema era a essência. Eu fiquei tanto tempo num cativeiro que eu perdi as forças, como fala aqui. Acabei chegando, como acontece com o animal, mesmo que está no zoológico, eu cheguei a ficar numa depressão. E aqui eles mencionam o animal que perde as forças dele, ele fica com letargia, irritabilidade, agressividade desmedida e chegam a chamar ele de um animal depressivo. Chamam esse problema de depressão animal. Por quê? Porque a gente foi enjaulada numa maneira de viver e que não teve oportunidade, que nem a Tati disse, de poder pisar na lama, de entrar na casa da avó. Não pode, não pode, não pode, não pode. Aí você fala, então tá bom, então não pode. E a gente cresce assim. E aí, hoje adulta, eu continuo pensando nas mesmas coisas. Eu acredito nas mesmas coisas, de formas diferentes. Eu não posso isso, quer dizer, mulher vai estar casada, não pode sair com as amigas. Que é isso? Que coisa feia, tem que sair com seu marido. Tem várias questões. Quem está aqui assistindo sabe. Quem é casado sabe, né? A questão é que, conforme vai passando o tempo, começa a aparecer um vazio. Nessa questão que eu tô falando do casamento, né? E da mulher, né, que tá presa também. E aí as consequências são: a pessoa não tem mais poder de decisão, confusão mental,
tédio, depressão, simples e súbitas crises de ansiedade, que são semelhantes aos sintomas que os animais apresentam quando estão atordoados pelo cativeiro ou por traumas. É exatamente isso que acontece com a gente. O que a gente vai fazer com relação a isso? E aí vem essa questão, sabe? Depois de ler essa parte do livro, eu comecei a perceber várias coisas que eu passei, que passo ainda porque ninguém é perfeito, né? E que nem sabia que eu estava passando. Então o livro acaba mostrando, né? Os contos aqui acabam mostrando para a mulher coisas que ela está vivenciando que ela não percebeu ainda. Não sabe. Simplesmente não sabe. E aí, quando lê o livro, ela fala, nossa, mas é isso que está acontecendo comigo mesmo. Nossa, isso está acontecendo mesmo. Ah, olha, é isso que eu estou sentindo. Nossa, eu não sabia que era isso, não. Eu não sabia que era errado. Eu não sabia que eu estava fora do meu lugar. Uhum. Por isso a importância, talvez, de uma mulher que está. Ela sente que tem alguma coisa errada. Ela sente que tem uma coisinha que não está ajustada. Dá uma lida no livro. Dá uma observada aqui, vai estudar, vai aprender, ou fazer uma terapia já de cara, para você entender qual é o seu processo, né? E é isso por enquanto. Agora vamos deixar tu te falar um pouco. E completando o que vocês duas estão falando, depois ela segue e diz assim, quando fala do excesso de domesticação, que é quando em forma de cativeiro, né, que não quer dizer que não que a gente não tem que ser social ou tem que ser social demais, o que seria isso, mas que é essencial esse viver na sociedade, né? Importância, assim, a mulher não consegue progredir, mas a domesticação, ela se assemelha a proibir a essência vital saia dançando. Que na história dos sapatinhos vermelhos ali, a menina dançava livre, né? Enquanto passou uma senhora com a carruagem dourada e disse para ela, vem para cá, não fica aí sozinha, eu vou te cuidar, vou dar tudo que tu tem, e por aí de bom e melhor, né? E ela entra na carruagem e ali ela tomou uma decisão, uma escolha, entrar naquele cativeiro ali, também ficar com ela, ser polida, porque ela não podia mais usar os sapatinhos que ela tinha criado, que a mulher botou fogo daí nos sapatinhos dela. Então, essa domesticação nos limita a sair dançando. E a Tati falou um negócio também que eu lembrei, que é a questão das panelinhas, né? Tá fazendo comidinha. Para entrar na casa da avó. Além de que não dava para entrar na casa da avó com as mãos sujas e tal. Mas a gente já ganhava panelinhas. Por que Desde a gente ganhava pequenininha. panelinhas? Por que o meu irmão não ganhou panelinhas? Né? Por que ele não podia cozinhar também e eu ganhei panelinhas? Né? Então, lá pequenininha, como a Tati me lembrou disso, a gente já ganhava, né? Eu tinha até uma vassoura, gente. Uma vassourinha pequenininha, assim. Então, por que não tinha que ter uma vassoura, né? Então, essa questão desse cativeiro. Ah, eu estou ali, as regras são essas. Tu ganha panelinhas, faz comidinhas, tu tem a vassoura, porque tu limpa a tua casa, né? Tu tem a tua boneca, porque tu já dá comida, nome Já pra aprende ela. a cuidar. Já aprende a cuidar. O marido já tinha um coleguinha que era o pai daquela criança. E a gente já tinha o nome dos filhos construído, né? Então, aquilo ali são regras que vieram passando na cultura, como a Tati disse, está tudo bem, porque faz parte, foi algo construído aos poucos, e a gente não tinha nem noção. Acho que hoje é um momento de rebeldia mais real, assim, porque as informações estão próximas, a consciência está mais aqui, eu acho. A gente está aqui na internet, estou vendo uma live, daqui a pouco estou entrando em outra, já estão falando do livro de novo, já estão falando desse assunto. Então, essa rebeldia hoje está mais possível, né? A gente lá não... Eu não tinha nem noção de pensar. Hoje quando eu vou dar um presente para uma criança, eu já penso, eu não vou dar panelinha medinha, porque eu já não vou limitar, vou dar alguma outra coisa, porque eu vou contribuir de alguma forma. Então, hoje eu já estou me rebelando nessa situação aqui, né? E aí depois ela vai falando aqui também dessa coisa da criatividade, reforço falando que a gente não consegue, então, ser criativa, porque se eu tenho as panelinhas, eu vou até tentar fazer a minha criatividade, que nem a Tati disse, vou fazer comidinha com barro. Mas daí eu sou cortada de novo. Cortada de novo.
porque eu não posso me sujar. Então, é duas coisas em conjunto ali. Eu tento botar minha criatividade fazendo a comida, mas de novo eu sou cortada, né? E se Então, chocam, né? se chocam, é verdade. Um corte atrás do outro, né? E aí vamos ver o que mais que ela fala nessa parte: instintos feridos, denuncias, enfrentamento de dificuldade. Sim, ela ainda chega a Tem dizer uma coisa que... super interessante. Ai, desculpa. Não, pode ir. Tem uma frase nesse trecho que você leu aí, Tuti, que é muito interessante, me chamou a atenção e agora que eu estou vendo aqui. Em seu estado saudável e característico, o selvo selvagem não é dócil e vazio. Uhum. E isso aqui é incrível, porque a pessoa acha que precisa sempre ceder, 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 sempre ser amigável, sempre ser não sei o quê. Nós não somos assim. A gente sabe que não. Porque quando você chega em casa, você cedeu, cedeu, cedeu. Quando você chega em casa, você está pé da vida, querendo matar um e brigando com você mesma, dizendo assim, por que eu não falei isso? Por que eu não fiz isso? Por que eu não falei aquilo? Não é isso. A gente ser educada é uma coisa. Agora, a gente ser dócil o tempo todo não faz parte da nossa natureza. Uhum. Então, a gente precisa entender isso. Porque aí vem falando depois, né? Deixa eu só continuar aqui. Ele é alerta e sensível a qualquer movimento ou momento. Ou seja, o self selvagem, né? A nossa natureza é alerta sensível a qualquer movimento ou momento. Ele não se prende a um modelo absoluto, repetitivo para toda e qualquer circunstância. Ele tem opções criativas. A mulher cujos instintos estão prejudicados não tem escolha. Ela simplesmente fica impossibilitada de prosseguir. E aí, o prosseguir ela não conseguir prosseguir faz com que ela tenha dificuldade para pedir ajuda, para reconhecer as suas próprias necessidades, o seu instinto natural, para luta ou fuga. E isso da luta ou fuga é uma característica de qualquer ser humano. Você está numa situação onde te mostra que é perigoso, né? Que é uma ameaça para a sua vida, você vai lutar ou fugir. Só que quando nós estamos com os nossos instintos prejudicados, a gente não sabe como reagir. E às Imagina um vezes nem animalzinho. percebe. Né? Às vezes nem percebe que o perigo está ali. A gente acostumou tanto a aceitar o que vem, a não dizer que não, a não saber dizer não, a não reconhecer os próprios limites, e mesmo reconhecendo, aceitando o que vem, assim, tipo assim, vem que eu aguento, vem que eu sustento, vem que eu seguro, por quê? Nesse processo de entrar na carruagem, de ficar enclausurada, você aprende. Por exemplo, a menina aprendeu que ela só podia ficar ali, que se ela ali permanecesse, ela receberia tudo sem dor, então o aprendizado dela não seria sofrido, entre aspas, porque sofre-se, né? Porque ela acumula tanto. Alguém disse em algum momento aqui nas outras lives assim, tudo que é demais vem trazer um prejuízo. Então ela é submissa demais, ela aceita demais, ela é boazinha demais, né? E o lado dela, ela perde esse tato, ela perde essa ligação dela com ela mesma e fica tudo muito perdido. E realmente, quando ela precisa de ajuda, ela não sabe pedir ajuda. Ela fica calada, ela fica ansiosa, ela fica raivosa. Aí viram para ela e falaram assim, você tá de TPM o mês inteiro? Não! É porque tudo foi demais. O pote encheu, eu preciso falar para você, olha, até aqui você pode vir. Daqui para cá você está ultrapassando todos os meus limites. Mas até ela reconhecer esses limites para cada situação da vida, se ela não tiver, não é que ela não estiver, se ela não começar a partir de agora, a partir do momento que ela tem essa informação, não começar a se conhecer, a voltar para si, a se reconhecer e aceitar esse movimento de reconhecer o seu ciclo criativo, o seu ciclo de vida. Nós somos cíclicas, a gente tem esse papo, sim, existe, é forte. A gente cicla com a lua, não só a mulher, o homem também, tudo na nossa vida,
A gente pode jogar essa energia para frente no nosso dia a dia, no nosso dia do trabalho. Olha, no trabalho, quantos de nós não absorvemos as coisas do trabalho, não conseguimos dizer não, isso é impossível ser feito, não, não está dentro dos nossos padrões, não, não vai ficar legal porque eu não tenho condições para fazer isso. Mas assim, a gente vai recebendo. Toma, assim, né? Ai, coisa feia que eu vou falar. Toma que o filho é teu, se vira. E aí a gente entuba, a gente cala. E aí entra realmente, ela se prende em todos esses modelos absolutos e absurdos e repetitivos, né? Você falou. Ela não tem escolha, porque ela não reconhece. A única escolha dela é aceitar. Voltando só numa coisa que a Edith falou que tocou, questão do casamento, você falou assim, eu ainda me vejo. Eu acho que tá tranquilo ver isso. Eu acho que tudo bem você querer tudo aquilo que você sonhou lá atrás, o que seria o casamento, que ele se realize. É o seu direito, você tem esse direito de querer alcançar essa excelência no teu sentimento, no teu sentir, na tua vida. E não deu certo? Parte para outra, faz de uma forma diferente, né? Caminha. E é exatamente o que você fez na sua vida. A gente conversou, estou recomeçando. Quando você fala recomeçando, a paisagem que eu vejo é assim, ela está recomeçando tudo, gente. Ela está recomeçando na ligação dela com a criança criativa dela, porque a gente não perde essa ligação. Essa criança, a gente precisa estar caminhando com ela, porque ela que nos dá força, ela nos dá coragem para recomeçar. Porque, gente, vocês já viram a criança ter medo? No início, quando ela está experimentando, a mãe, o pai, quem está acompanhando, fica assim, não sobe aí, é perigoso, cuidado, não toca, cuidado com esse bichinho. Eu tenho medo, por exemplo, vamos botar assim, eu tenho medo de cachorro, não tenho não, adoro cachorro, tenho medo de cachorro, mas eu vou acabar transferindo esse medo pro meu filho. Não toca que ele vai te morder. De repente não é nada disso, é uma outra experiência, é uma outra vida. E a mulher, nessa história do sapatinho vermelho, é muito diferente da história do Barba Azul, porque de alguma forma a menina ela conseguiu pedir ajuda, né? Ela pede ajuda das irmãs, pede ajuda dos irmãos, com muita dificuldade ainda, com certo medo de não dar tempo. E a gente viu no conto que essa menina, essa órfã, ela pede depois que ela já está assim arrasada, em frangalhos, quando ela tem o pezinho dela amputado. E assim, eu não aguento mais essa vida, eu aceito qualquer outra coisa, só me tira daqui. É aquela coisa do demais, é a coisa do desgaste. Você guardou tanto a sua criatividade, você não conseguiu sair para a luta. Gente, sou pedagoga, trabalho num lugar que eu exerço a minha pedagogia de uma forma muito particular. Eu não estou ali organizando nada, mas a minha lida com o outro tem esse olhar psicopedagógico, tem esse olhar de terapeuta, né? A escuta ativa. Aliás, a mulher tem muito disso, né? A gente escuta. A gente escuta, e na hora da gente querer ser escutada, ser ouvida, agora não dá tempo não, agora eu estou ocupado, volta depois. Normalmente é assim, né? E aí a gente não sabe muito bem quando a gente está perdido, não sabe pedir ajuda, a gente fica sem direção. E aí é recomeçar. E não tem problema nenhum a gente recomeçar, não. O importante é a gente não respeitar totalmente essa ordem que a velha impõe pra gente, que ela fala lá na outra parte, né? Apesar da gente saber que existe tudo isso, tudo que nos proíbe, ela ainda bota assim, apesar da coerência, a persistência e a organização serem elementos essenciais na implementação de uma vida criativa, que a gente precisa assim, reconhecer o ciclo e celebrar pequenas vitórias a cada tempo. A ordem da velha senhora, para que ela se comporte, elimina qualquer oportunidade de expansão. É aquele choque que a gente estava falando um pouco antes. Existe a vida criativa, existe a ordem da criatividade de você colocar isso no mundo, mas a gente ainda esbarra nos limites do outro, impostos pelo outro. E aí eu acho que a gente pode
lutar bem para sair desse lugar. É uma luta. É, precisa de muita, Uma eu diria luta até consigo mesmo, humildade, né? né? Uma luta Hã? consigo mesma, que a gente falou de uma luta diária consigo mesmo, né? Consigo mesmo. Então, e essa luta, às vezes, ela pode ser amenizada com o fato de a gente ter o olhar do outro pra gente, né? Porque muitas vezes eu estou passando por uma situação e para mim é super normal. Mas quando eu ouço outro, que nem você estava falando, Tati, quando eu ouço outro que está falando para mim, olha, Edith, tem uma coisa que não está legal aqui, talvez eu possa ter uma percepção melhor, mais nítida, de como é Uhum. que eu estou me comportando, de como eu me sinto. O livro faz esse papel também. Quando eu leio o livro, ele está falando comigo, e aí ele me esclarece algumas coisas, como eu estou me sentindo, o que que eu estou vivenciando. Mas uma outra pessoa também pode ajudar muito. Como Sim, nós terapeutas aqui, né? A gente pode umas ajudar as outras, ou quem não é terapeuta pode pedir ajuda para um terapeuta, com né? certeza. Porque até nós terapeutas precisamos desse olhar, Desterapeuta. né? Uhum, com Não é de certeza. uma outra terapeuta, Com porque certeza. o pensamento que a gente tem sobre a gente, muitas vezes, não é verdadeiro. Aquilo que a gente pensa que está fazendo correto, muitas vezes não é. E aquilo que a gente pensa que está fazendo errado, também, muitas vezes não é. Então, a gente precisa desse olhar de fora para que a gente possa ter uma percepção melhor da gente mesmo. Uhum. Né? E o livro acaba funcionando muito para isso, muito, porque ele vem com muitos detalhes, é muito minucioso, né? E ela é muito Sim. cuidadosa também, na hora de falar, muito amorosa. Por isso que é muito legal esse livro, adoro esse livro aqui. Fala um monte de coisa aqui. É, e eu queria até mencionar uma outra coisa aqui, que era quando os nossos instintos são inibidos ou exagerados, o seu reconhecimento das sensações de saciedade, de sabor estranho, de suspeita, de cautela, e seu impulso no sentido de amar plena e livremente. Quer dizer, se nós temos toda essa dificuldade, se a gente tem a dificuldade de prosseguir, porque a gente está enclausurado, a gente está numa jaula, esses nossos instintos, né, eles são inibidos ou exagerados. A gente Uhum. acaba parando de reconhecer as nossas sensações, que nem a Tati falou também. Então, a Uhum. gente, enquanto a gente vive assim, a gente fica nesse looping de viver essas situações, mas a gente realmente precisa fazer alguma coisa se quiser se quiser ter resultado diferente. Não adianta ficar repetindo a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Seja no trabalho, seja no casamento, seja na educação dos filhos e etc. Ou na religião, não importa. Eu Uhum. acho que essa, eu acho que uma coisa dessa que vocês falaram da criança, que eu sinto muito hoje, é recuperar essa rebeldia que talvez eu não pude exercitar lá. E exercitar um pouco hoje. Porque o que acontece que a Tati comentou, vocês comentaram aí também, e bolei tudo aqui, mas vou misturar um pouco de cada coisa. Ser boazinha demais, né? E a gente não sabe quando tá sendo boazinha demais. Quando a gente não se abre para perceber isso. E a gente tá tão. Não é rebelde, né? Eu só tô seguindo aquelas regras que disseram que eu tenho que seguir. Então, por exemplo, às vezes a gente entra num trabalho que é um pé no saco, que o chefe é chato, ou é um contrato que detona a tua vida, que tu vai cansar, que tu vai ficar exausta, e tu entra naquilo ali, tu aceita. Por quê? Porque tu aprendeu que importante é ter um trabalho, independente se é bom ou se é ruim. Importante é dizer para as pessoas, não, eu tô trabalhando. Eu tô naquele trabalho lá. O importante é isso, a gente aprendeu, a gente viu os nossos pais muitas vezes penando num trabalho que eles não gostavam, mas era aquele salário que tinha para sobreviver, para comer, para alimentar a gente, eles precisaram daquilo. E aí, Uhum. hoje, o que eu percebi, né? Eu não vou naquele trabalho ali mesmo, porque eu preciso ter um trabalho, o importante é isso, eu preciso ter aqui o financeiro, não importa o que vai acontecer nesse trabalho, mas eu preciso ser boazinho o tempo todo para aquela pessoa, para aquele trabalho que eu tô, para poder arcar com essas consequências de seguir essa regra e de ter um trabalho, né?
E aí a importância de que vocês estavam falando da questão de ter um olhar de fora e da terapeuta, né? Porque eu entrei já nesses processos aí, por exemplo, de entrar num trabalho, num projeto que não tinha nada a ver. E eu penso assim, ah, mas meu Deus, eu tô tão cansada quando eu vou lá, eu não quero participar disso, eu não tô afim. E na terapia, ela mostra, tá, mas por que que tu sempre aceita esses trabalhos desse jeito, assim? Percebe por que que tu tá sempre entrando, tu sai de um trabalho e entra no outro que tem a mesma característica, mesmas características. E aí tu vai parar, tu consegue com esse olhar, peraí, mas tem alguma coisa realmente acontecendo. Tu vê o looping o tempo todo acontecendo, né? Da mesma, repetindo, eu seguindo aquela mesma regra que eu aprendi e me rebelo e só que é tão forte que volta. Então é essa luta constante com a gente, né? De não, peraí, eu não quero ser tão boa assim, eu não quero aceitar tudo o que vier porque eu tenho que pagar as contas ou porque financeiramente é isso, não procurar uma coisa que realmente eu quero fazer, né? Então esse olhar do terapeuta, esse olhar de uma pessoa de fora, de uma amiga às vezes, né? Deixar a pessoa falar mesmo, permitir. E às vezes a pessoa não permite também, porque dói também. Eu sei que dói muito Uhum, dizer assim. A mãe da gente disse, ai, mas tu tem que ser comportada e bem querida, tá? E aí a terapeuta fala pra ti, olha, tu não pode ser boazinho o tempo todo assim, com as pessoas, com as coisas. Tu tem que arcar também com as consequências das tuas escolhas e tudo. E aí isso dói. Mas lidar com essa dor é bom para essa expansão que a gente estava falando, para se permitir expandir. Porque se eu entrar de novo, ser comportada, eu não vou expandir, não vou realizar minhas coisas, né? Isso que eu sinto muito dessa realização, né? De que eu tenho que me permitir também sentir essa dor para expandir, para poder. Por isso a gente está aqui falando nos círculos, essa consciência, né? De trazer para a consciência. Então, uma migalhinha que está entrando aí na cabeça de cada uma, né? Pode transformar e amanhã ser uma coisa diferente, tu perceber uma coisa que está acontecendo dentro de casa que tu nem uhum. imaginava, né? É o que a É, própria doutora fala, né? Ela diz assim, a primeira coisa para você sair desse ciclo, disso que te perturba, que te corrói, é você reconhecer que você caiu na armadilha. É você reconhecer que você está no cativeiro, né? Seja um relacionamento abusivo, um trabalho que você sofre um assédio moral o tempo inteiro. É você reconhecer que a educação que você está dando em casa, você está repetindo padrões que te feriram. E aí, como mudar isso? Bom, o primeiro passo já foi, eu já reconheci. Por exemplo, eu reconheci que eu tive essa minha criatividade muito podada, onde quer que eu fosse. Rabiscar na parede não podia, então eu ganhava um quadro de giz. Ah, então você vai ser professora quando crescer. Ah, você vai ganhar uma panelinha, vou brincar de comidinha lá fora. E não entre suja, menina não fica suja. Menina tem que estar com o cabelo arrumadinho, com uma presilha e com a unha limpinha. Então, assim, te dou a coisa, mas você não pode usar totalmente. Aí, um exemplo particular, o que eu fiz de diferente? Assim que a minha filha descobriu que segurar o lápis e rabiscar era uma coisa divertida, o papel nunca foi o problema, porque a parede estava sempre à disposição. A minha casa era... Eu vou até postar, gente, uma foto da minha parede, que a gente ainda guarda, sabe? Não moro mais lá, e outra pessoa morou, mas assim, os desenhos permaneceram, porque os filhos... Esse exemplo foi se repetindo e eu achei muito legal. Então a minha filha fez o primeiro desenho, aquilo foi o máximo, e a coisa foi... E mãe, rabisca aqui a minha altura, vamos rabiscar a sua altura. Ah, a minha irmã nasceu, a minha irmã já pode escrever? Não, ela é um bebê. Mas assim que a pequenininha pegou no lápis, ela levou lá na parede para fazer igual, sabe? E quebrar padrões, às vezes, dependendo de como a gente quebra, né? Não é de qualquer maneira, é muito positivo para rumo a essa liberdade. Sair do cativeiro em que a gente é colocado, do cativeiro que a gente aceita ser colocado, como a nossa menininha da história aceitou, porque ela não queria mais ter o dedinho furado quando ela estava costurando a sua roupa, o seu sapato. Ela não queria mais passar frio, porque ela não tinha um abrigo. Né? Ela não queria mais sofrer, ela queria receber. A moça estava lá, ricona, oferecendo uma cama quentinha, roupinhas novas, e ela não precisaria batalhar para ter o dela. Ela recebeu tudo na mão. Então ficou muito confortável. E às vezes esse conforto que também
é excedido, é demais, ele vai prejudicar a gente de alguma forma. Basta a gente ficar atento aos pequenos acontecimentos, aos pequenos toques dos amigos, que os amigos mesmo que estão à nossa volta, eles vão reparar, olha, tem certeza que esse cara que você casou tá te tratando bem? Era isso que você queria mesmo? Você tá feliz? Poxa, mas a sua professora agiu dessa forma com você? Não deixou você escrever o texto que você queria? Falou que o desenho era livre, mas não, casinha não pode, vamos desenhar uma flor. Então não é livre, então a coisa não é dialogada. E ela traz até a questão o exemplo, né, da Janis Joplin, de tentar se ajustar. A mulher tentou se ajustar de todas as formas. E ela vem falando dela ao longo do conto, né, da explicação. Quantas vezes a gente tenta se ajustar de todas as formas? Gente, me lembra lá da pele de foca. A gente vai se ajustando, a gente vai se moldando, e a gente vai se rasgando, a gente vai se desgastando, vai perdendo o viço. E aí volta lá na depressão do animal, muito parecida. Porque que quem tem depressão, a gente fala, né? Depressão é doença sim, gente. É você acordar e olhar para o céu azul e falar assim, o dia não tá bom. Ah, vou sair da cama pra quê? Você perde o vício, você perde o interesse. E por quê? Porque a gente ficou tão enclausuradinho, tão quietinho ali no nosso cantinho, sem falar, sem expor, e sem reconhecendo o problema, mas não tendo força para mudar, e a gente acaba igual o leãozinho, que não quer comer, não quer caçar, não quer namorar, coisas boas da vida a gente não quer fazer. E isso é muito normal para quem tem depressão, sim. Né? E a pessoa na depressão, ela procura o quê? Uma fuga. Quem está preso, quem está enjaulado, procura uma fuga. E aí são as coisas que são demais e que prejudicam a vida, que são os excessos na bebida, é você aceitar o relacionamento abusivo, porque mesmo você sabendo que não é bom, mas você acredita que você está sendo aceita por aquela pessoa. Você acredita que está sendo valorizada por aquele trabalho, quando na verdade não. Só estão colocando cada vez mais você presa naquela caixinha, naquela moldura. É engraçado isso que você falou, né? Que a pessoa fica presa e às vezes não quer sair. E ela não quer sair, por quê? Porque ela tem um ganho. E aí vira que nem tá falando o livro aqui. Ela fica meio que presa numa cola, numa poça de cola psíquica. Cola Nessa psíquica. ideia. Isso aí. Nessa ideia de que esse casamento vai me fazer feliz, esse trabalho vai me fazer feliz, esse não sei o que vai me fazer feliz. Ela entrou, ficou colada lá. E aí ela começa a se sentir mal e nem percebe que é isso. Vai fazer o quê? Vai atrás de médico, porque começa a aparecer doenças no corpo. E a depressão também precisa do auxílio do médico. E a depressão é o resultado disso. Embora você tenha tudo isso de material, essa carruagem seja lindíssima, você ainda fica deprimida. Por quê? Porque a fome é da alma. Não é fome de bens Exatamente. materiais. É isso que eu ia falar. Quando a gente está demais, o corpo da gente, a alma da gente, dá o grito, né? Dá o jeito de avisar. Isso mesmo. E aí a pessoa fica nessa situação depressiva, procurando uma outra pílula mágica, porque a carruagem já era uma pílula mágica, né? Aí ela vai e procura uma outra pílula mágica. E vai se enroscando nessa rede. Eu não sei, assim, eu acho que fica muito, muito mais complicado dela sair. A não ser que ela canse. Tipo assim, foi pro excesso, né? Como no caso de muitas aqui, a gente precisou passar pelo máximo daquela situação ruim para chegar um alerta e falar assim, não, agora já não dá mais, não tem mais para onde ir. O que eu vou fazer? Então, isso é... E muitas vezes a pessoa chega nesse excesso, faz o quê? Ou acaba com o casamento, ou termina ou sai do emprego, e é que nem a Tuti estava falando. Aí vai procurar outro emprego, cai no mesmo. No mesmo, sem perceber, né? Porque as acha que situações são aquele lá é iguais, que né? fazia mal, o novo não. É uma questão comportamental, gente. É uma mudança de insight mesmo. Aquela coisa Fica do dedo podre, né? O dedo podre é o teu dedo podre, né? É o nosso dedo podre. A gente acaba caindo de novo nesse vício de entrar no outro relacionamento e pior.
Ou só aparece, né? Ah, só trai o homem terrível, mas realmente a gente acaba. É a mesma coisa do ciclo do trabalho, né? É tão forte que a regra, que a gente aprendeu aquilo ali, então eu quero voltar para aquela mesma situação, porque era um cativeiro confortável, digamos assim, porque foi o que eu aprendi, então tá tudo bem, né? Mas trazendo um exemplo essa semana a Anitta ganhou um prêmio lá, internacional da música, Aham, né? foi. Por que que ela faz tanto sucesso, né? Porque ela assumiu o risco de sair do cativeiro e fazer totalmente diferente do que as outras mulheres fazem. E por que que ela Uhum. incomoda tanto? Por que que as pessoas... Ai, nossa, ela rebola a bunda e ela leva o funk para o mundo. Porque não é algo comum. Ela se rebelou mesmo e foi lá rebolar a bunda dela e tá tudo bem. E ela tá levando a gente, querendo ou não, não interessa a forma como tá levando, ela tá levando outras mulheres também. Ela tá abrindo espaço para outras mulheres se rebelarem e dizer, não, Mostrando que é possível, é né? Que possível. você sozinha também faz muito barulho. E ela fez muito barulho. A Anitta, ela rompeu padrões, ela rompeu limites, lugares em que só homem entrava, que homem comandava, né? E ela foi lá e mostrou que ela é capaz, em qualquer língua. A mulher está em qualquer canto. E realmente, ela saiu Olha lá só. do suburbão de Rocha Miranda, conheço, né? Então, é Eu estava onde ela pensando falou aqui. até exatamente. Eu vi uma reportagem, um trechinho, em que ela fala onde as oportunidades não existem. Entendeu? Então ela foi lá e mostrou que ela batalhou, ela batia nas rádios, não queriam, e é isso, eles não querem nos ouvir, né? Eles querem a mulher comportadinha, que ouça e dance a música que é posta pelo grosso da sociedade, né? A gente tem que rebelar, tem que se rebelar mesmo. É que agora está mudando muito, né? Porque assim como a gente está falando, tem muita gente falando a respeito da permissão que já é dada para a mulher para ela fazer algumas mudanças. Só um pouquinho mesmo que eu já volto. Continue aí. Tá. Então, essas mudanças já existem. É muito diferente de quando a doutora Clarice escreveu esse livro para nós aqui no Brasil, por exemplo. Uhum. E nós estamos bem mais adiantadas do que países lá do Oriente, por exemplo. Nossa, mas aí a gente entra também no berço da cultura, né? Cultura, Mas aí, tradição, nossa. exatamente. Agora a gente precisa dar uma olhada. Qual é a transformação que você quer na sua vida? Qual é a mudança que você quer na sua vida? Se Uhum. não aconteceu até hoje pelos caminhos que você tomou, talvez você tenha que escolher um outro caminho. E esse outro caminho é de volta para dentro de você, Exato. Não é o né? caminho que o outro está trilhando ou que está traçando para a gente, é olhar para si. E aí, esse exercício de olhar para si, eu vi uma menina falando numa live semana passada, final de semana, que, se você não tem tempo todo dia, tire um dia na semana. No início eu falei, não, que isso, um dia na semana? A pessoa vai até esquecer que aquele dia é o dia dela. Mas tudo bem, tem gente que não consegue, né, que ainda não entende, mas 5 minutinhos, né? 5 minutinhos de manhã ou de noite, qualquer momento que você fique tranquila, nem que seja no banheiro. É aquele momento de você olhar e deixa o celular ali. Não, e eu? E a minha vida? Né? E esse passo que eu quero dar? Preciso de quê para seguir? Preciso da minha coragem, da minha intuição, preciso acreditar. E a gente cresce não acreditando na gente. A gente cresce sempre dependendo da avaliação do outro. Tudo bem, a gente. Até eu falei, né, uma vez, né? A performance falei isso, a gente age para o outro ver. Mas. E acaba também esperando a avaliação do outro, a aceitação do outro, a aprovação do outro. E essa coisa é muito boa e ruim ao mesmo tempo. Nivelar é É desafiante. um exercício que é super legal, eu acho que para quem está começando, sabe? Para quem tem dificuldade, por exemplo, de entrar em contato consigo mesmo. Hum, Essa mulher, ela não consegue nem tomar banho, né? Numa boa. Ela não não. sabe nem por onde ela começou e nem por onde ela termina e nem quanto Já tempo fui levou. assim. Então, ela não sabe, ela não prima por ela, né? E Uhum. um exercício muito legal é começar a fazer assim.
Fala assim, hoje você determina que vai ficar, tipo, 15 minutos no chuveiro, mas que você vai prestar atenção. Onde você começa a lavar o corpo, sentir a sua pele, sentir o seu cabelo, sentir o cheiro, sentir a temperatura. Gente, faz toda a diferença na vida. Isso começa a trazer você de volta para dentro de você. Quando for tomar uma água, toma água mesmo, sabe? Não é para engolir. Engolir. Aproveita, saboreia a água, sabe? Toma, abençoa a água. São rituais simples que a gente pode fazer. Você não precisa comprar nada, você não precisa sair de casa para fazer nada Nada disso. mirabolante. Falando isso. Exatamente. É fácil de fazer. Só que fazer com a intenção e com atenção. Em quem? Em você. Que é a única pessoa que importa. Ah, não, mas meus filhos me importam mais. Eu faço qualquer coisa pelos meus filhos e não sei o quê. Tudo bem, eu sei, os filhos são muito importantes e a gente ama muito. É capaz até. Eu não sei se eu daria vida pelos meus, não. Ó, esse negócio de falar assim, eu dou a vida na hora que chega, na hora H mesmo, será que dá mesmo, né? Então eu não vou falar isso, não. Mas a gente ama tanto, mas a pessoa que mais importa é você, porque se você não estiver bem, você vai faltar para eles. De alguma forma. Ou fisicamente, ou emocionalmente, e acaba não conseguindo nem educar direito os filhos, né, Tati? Que Com você tá certeza. falando muito. Com E aí certeza. depois tem aquelas mães falando pra gente assim, ai, como que eu faço? Tem hipnose, a gente pode fazer uma terapia com hipnose para ajudar meu filho olha só, a estudar mais Já ouvi. e prestar atenção mais, sabe? Nas aulas e não sei o quê. Gente, mas espera aí, por que você quer mudar o seu filho? Você conversa com ele? Você pergunta para ele por que ele chegou nesse ponto? Você conversa, você dialoga com o seu filho? Sabe? É conversar mesmo, na paz, na tranquilidade, fazer perguntas para ele, você poder entender ele, para que ele possa te compreender e para que você possa entender o porquê que está acontecendo isso com ele. E não você querer uma pílula mágica para mudar o seu filho. Puf! Agora o meu filho do jeito que eu quero. É isso que a menina fez, vai. O conceito ideal. É. Não existe isso, né, gente? Realmente. Essa da hipnose foi top. Tem de tudo. Nossa. Eu tenho uma hipnose para o meu marido ser mais fiel para mim? Oxe, mulher, vai conversar com seu marido. Tenta conversar com ele um pouquinho. A hipnose é isso aí. Vai lá, conversa com ele um pouquinho, tenta descobrir umas coisas que você vai ver que... Oh, meu Mas Deus, aí são pequenas mudanças no nosso comportamento que fazem a diferença no final. Por exemplo, eu não podia desenhar se não fosse no quadro de giz, ou no papel. Essa pequena mudança de dar desenho, deixa a liberdade na criatividade, claro que a gente põe limite. Ela até fala que a gente precisa de limites para viver em sociedade, então precisa reconhecer. Mas na criatividade, para se entender, se reconhecer, é importante deixar esse canal aberto. Então, hoje, antes, rabiscavam paredes. Hoje, minha filha faz desenhos lindos. É o escape dela, é a criatividade dela, é onde ela está começando o trabalho dela. E eu estou falando de uma adolescente de 15 anos e outra de 16. Curtem rede social demais, mais do que eu gostaria. Apesar de, como mãe, eu falo, não fica tanto, isso é viciante, vem conversar, fica com a família. Mas elas são excelentes leitoras. Então, uma pequena mudança no que eu decidi não reproduzir fez toda uma diferença numa vida. E eu espero que isso se repita em todas as áreas da vida. Não que vão crescer, casar, ter filhos. Mas vão seguir a vida que quiserem. Mas elas têm esse canal aberto de criar, de ler, de pesquisar, de serem curiosas. Gente, a fase do porquê ainda não acabou. 16 anos e ela ainda pergunta o porquê isso? Porque a coisa é assim. E isso para mim é encantador. Falei assim, pô, funcionou. Então, o meu método funcionou. De deixar, de guiar, de não ser só mediadora ou doutrinadora, mas de deixar esse lado criativo livre, de deixar a curiosidade sempre aflorada, de esclarecer tudo ao tempo e à hora, na linguagem necessária, e evitar ao máximo que esse cativeiro que a gente
que naturalmente elas nasceram, que é o seio familiar, seja um cativeiro de portas abertas, em que ela perceba que a porta está aberta para ela ir e voltar. Aprende, vai viver a experiência, boa ou ruim, e ela sabe que pode voltar. Esse, para mim, é o ideal. No momento, ainda acredito ser o ideal. Mesma coisa o casamento, a conversa rola solta. Gostei, não gostei, mesmo eu falante, sou ao lado mais silencioso da casa, consigo mostrar o que eu gostei, o que eu não gostei, estou satisfeita ou não, e aí a gente promove as mudanças necessárias. E você peguei ali o final que vocês estavam falando sobre viver os momentos, né? Que ela fala nesse trecho que distraídas, elas escolhem os sapatos amaldiçoados, crenças, atos, ideias que fizeram da sua vida deteriorar-se cada vez mais. Então, quando a gente não tá, eu acho que para a gente se encaminhar para finalizar esse exercício que tem funcionado muito, que eu tenho buscado fazer, é viver o momento realmente, é degustar a água, é sentir aquele momento, né? É usar as coisas que eu tenho na minha casa, é movimentar, não guardar as coisas para os momentos especiais, não guardar uma calça jeans para o dia X, Y, Z, é usar aquela calça jeans porque o momento especial é a hora que eu levanto de manhã e eu tô viva, eu tô ali, eu tô de novo ali mais um dia, então é usar aquelas taças guardadas que as nossas avós guardam, os pratos. Não, vamos usar, não tem um momento especial, vamos usar, realmente sentir aquilo, o prazer de usar aquilo no momento especial contigo mesmo, né? E essas escolhas de tomar essa decisão de se perceber, vocês estão falando de sentir de se sentir na água, no banho, se ver, se olhar no espelho, se sentir melhor ali, mudar coisas que não estão tão produtivas, que não estão tão bem, olhar com foco na solução, como eu costumo falar, né? Então, eu estou fazendo esse foco na solução de mudança de hábitos. Então, já falando da live que eu estou fazendo às 7h30 da manhã, 21 dias, para leitura do livro do Poder do Hábito, nessa visão também do empreendedorismo e da vida cotidiana, porque foi uma forma de buscar uma solução, tanto para acordar mais cedo. Então, eu fui lá e disse, eu vou acordar mais cedo, então vamos fazer a live. E outra é a leitura. Eu não aprendi quando era criança esse hábito da leitura, então, para me incentivar a ler um livro inteiro rápido, foi uma forma que eu encontrei. Então, esse foco de achar uma solução, da gente sair dessa... Peraí, tá acontecendo alguma coisa aqui na vida, não tá legal, tá incomodando, o que eu posso fazer? Tá, vou ler o livro, vou assistir os círculos, vou procurar uma terapeuta. Qual é a solução para realizar os nossos sonhos, realizar o que a gente realmente quer, né? E a gente parar de olhar tanto para esse problema, os problemas que a gente tem, e olhar mais o que eu posso fazer para mudar isso. E então, eu acho que era isso que eu gostaria de finalizar hoje. E gratidão, meninas, mais uma vez por vocês estarem aqui. É sempre muito rico a gente, esses círculos. Nós mesmos saímos daqui já transformadas de tanta coisa que começa a dar insights depois, meu Deus, isso. Então, é muito legal olhar também a nossa transformação e quem está aí, gratidão, quem está assistindo depois também. Aproveita esses insights aí para acender uma luzinha para mudar alguma coisa que não está legal aí na vida, né? Que possa evoluir, encontrar e realizar os teus sonhos, os teus objetivos. É isso. Obrigada, Tuti. Gratidão. Beijo, Edith. Beijo, gente. Meninas. Obrigadão. Gratidão por hoje. Beijo, até a próxima. Gratidão. Até. Até.